E aí, tudo bem? Eu sou José Andrade, estou aqui para te apresentar o vídeo número 5 da nossa série de 10 vídeos de dicas preciosas para você ter sucesso em uma audiência judicial. E a dica que eu trago hoje é uma dica para que você possa, com todo o seu conhecimento e com toda a sua experiência, ajudar o processo a ser resolvido sem que haja um julgamento. E como que você pode fazer isso? Se você está tratando de um processo civil, você vai sempre, quando você for para uma audiência, você vai sempre conversar antes com o seu cliente para que você leve uma proposta de conciliação. Eu vou te dizer, isso não é um sentimento único meu, mas de vários colegas juízes com quem eu converso, que todo juiz vê com bons olhos quando a parte chega com uma proposta de acordo. Ao contrário do que possa se pensar, às vezes tem gente que fala, mas se eu tenho direito, por que eu vou propor acordo? Pode dar uma demonstração de fraqueza. Muito pelo contrário, isso dá para o juiz uma sensação de que você se preocupa realmente em resolver aquela controvérsia. Às vezes, por mais que a gente tenha razão, se a gente dá um passo para trás e concorda em resolver aquele conflito através de um acordo, isso dá uma demonstração de grandiosidade, de que você sabe que realmente você pode colaborar com a justiça para que os conflitos sejam resolvidos. Então você, como advogado, a dica que eu te dou, no processo civil, sempre converse antes com o seu cliente para que você leve sempre uma proposta mínima de acordo. Essa proposta deve ser estudada, levando sempre em consideração todos os gastos que o cliente vai ter com o processo. Às vezes é melhor você abrir mão de todo um processo que é demorado, que é custoso, para fazer um acordo ali no começo. E a gente não pode esquecer que o novo Código de Processo Civil, ele estimula a conciliação. Agora nós temos em praticamente todos os processos uma audiência inicial de tentativa de conciliação. E essa audiência não serve para que as partes cheguem lá e só falem, não tem acordo. A ideia é que a conciliação seja estimulada. E você, como advogado, tem um papel fundamental nisso. Leve sempre essa dica. Converse com o seu cliente para que você leve pelo menos uma proposta de acordo. O juiz gosta de ouvir isso, vai passar a te admirar ainda mais como profissional se você assim agir. Agora, se a gente está tratando de um processo criminal, como que você, como advogado, pode fazer para que o processo termine sem julgamento, ou que pelo menos ele fique suspenso sem que haja um julgamento do mérito? Analise bem os antecedentes do seu cliente. Dependendo do tipo de crime, ele pode, por exemplo, receber um benefício, o benefício da suspensão condicional do processo, por exemplo. Pode acontecer, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, desse benefício passar desapercebido aos olhos do juiz, do promotor, ser marcado uma audiência de instrução e chega lá na hora da audiência de instrução, o advogado fala, olha, o meu cliente não tem antecedentes criminais, se enquadra nos demais requisitos da lei e ele merece o benefício da suspensão condicional do processo. Então, você deve estudar a vida pregressa do seu cliente. Pode ser que ele tenha uma anotação, por exemplo, uma passagem pela delegacia de polícia e que o promotor, com base nessa passagem, ele diz que por isso não cabe a suspensão condicional do processo. Sabe que na audiência você pode sustentar o contrário. Se você mostrar para o juiz e para o próprio promotor que foi uma simples passagem na delegacia, que não resultou um inquérito policial, nem uma ação penal, e muito menos uma condenação criminal, o seu cliente vai ter direito a esse benefício. A dica que eu te dou é, se por acaso não foi analisado se o seu cliente tem direito a um benefício e foi marcada uma audiência de instrução, peticione, informe ao juiz e ao promotor de justiça que há o direito a esse benefício. Pode ser que o benefício seja concedido sem que seja nem necessária a realização da audiência. Fica aí então essas duas dicas que eu reputo muito importante e espero que você leve e aproveite na sua vida. Um grande abraço.